Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo vamos fazer uma revisão de imunologia. Se você está estudando o sistema imune, seus mecanismos, seus componentes, cola comigo nesse vídeo que logo depois da vinheta vamos discutir vários casos clínicos e questões para praticar o aprendizado. Então bora lá? Cola comigo e simbora! Muito bem, pessoal. Então estamos aqui para mais uma revisão com questões. Lembrando, esse vídeo já é o segundo vídeo que eu faço de revisões de imunologia. Vou deixar aqui o card para vocês, caso tenham interesse, para acompanhar o outro vídeo que eu já fiz, também com questões com casos clínicos. Nesse vídeo vamos ter 7 questões sobre aspectos do sistema imune, sobre doenças, sobre como o sistema imune reage frente a um antígeno. Então, cola comigo aqui que a gente vai um a um desvendando os mistérios do sistema imune, beleza? Lembrando, você pode deixar nos comentários aí a sua resposta, caso você tenha alguma dúvida, eu vou estar sempre de olho tentando ajudá-lo. Se você está curtindo o vídeo, lembre de deixar o like e também compartilhar o vídeo com os amigos. Vamos lá! Muito bem, então, primeira questão. As infecções virais e as mutações típicas do desenvolvimento de tumores podem levar à desregulação na síntese de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade tipo 1, o MHC1, pelas células eucarióticas. O quadro desenvolvido nas lesões mencionadas favorece a ação de linfócitos TCD8, linfócitos NK, o Natural Killer, linfócitos B, macrófagos, linfócitos TH1. Então, vamos lá. É uma questão mais de conceito, né? Basicamente, a gente está falando aqui sobre a ação de algumas células do sistema imune, bem como também a ativação dessas células. A gente tem um vídeo aqui que fala sobre as células do sistema imune, vou deixar um card para vocês posteriormente. E uma dessas células, que é a opção de resposta, vai estar sendo mencionado nesse vídeo que está no card aqui, beleza? Bom, gente, basicamente, qual é a célula que participa no combate a infecções a vírus e tumores e que é ativado por uma desregulação na síntese do MHC de classe 1. Quando a gente fala desregulação, quer dizer uma alteração na expressão gênica, uma redução, muitas vezes, aí, da ação do MHC de classe 1. Qual célula é essa? Vamos lá, vou jogar uma figurinha aqui para a gente poder entender bem certinho qual é. Olha lá, então essa figurinha aqui do livro do Abbas, ele mostra para a gente a célula NK. A resposta vai ser a letra B. Vejam que na célula sadia, a célula natural killer, ela reconhece o MHC de classe 1 da célula-alvo e esse MHC de classe 1 ativa um receptor inibidor. Tá? O receptor inibidor ele vai fazer com que essa célula não seja ativada, como é o pressuposto do nome dele, né? Inibidor. Tá? Então a célula NK não age sobre essa célula-alvo. Agora, quando se trata de uma célula infectada, geralmente infecções virais, você vai ter a redução da expressão do MHC de classe 1. E sem a ativação aqui desse receptor inibidor, a célula natural killer vai se sentir naturalmente motivada a eliminar a célula-alvo. Então ela vai acabar destruindo a célula-alvo. Beleza? Então a resposta vai ser a letra B, célula NK. Muito bem, então é uma questão simples, que basicamente remete à forma como essa célula age no sistema imune e o seu mecanismo de ativação. Bora lá para a questão número 2. Aqui tem um meme. Esse meme foi tirado lá do meu Instagram, que meus alunos produziram. Então a gente tem aqui uma célula sendo mencionada, né? E algo referente ao seu mecanismo de ação sendo explorado. Então vamos lá. A célula X da tirinha representa, então vamos entender essa tirinha aqui, esse meme, né? A célula X reconhecendo a célula com baixa expressão de MHC1. Então tem lá, então já tem aqui a célula, aparentemente viu alguma coisa. A célula com baixa expressão de MHC1 depois de ser atacada pela célula X. Então, olha só, na representação da imagem tem uma mulher, né, entrando num caixão. Eu acho que isso quer dizer, fazer a referência que essa célula está morrendo. E, naturalmente, aqui se a gente observar, ela está entrando num caixão no mar, né? Provavelmente ela está se matando, né? Então,
na terceira imagem, o macrófago recolhendo a célula morta. Então a gente tem aqui aquele meme famoso, onde ele tem aqui várias células, no caso seriam os macrófagos, recolhendo esse caixão, né? Então, que célula é essa? A gente acabou de falar que é ativada com a baixa expressão da MHC de classe 1. Quem respondeu célula NK acertou, tá? Então vai ser a célula natural killer. Se a gente vê como é que ela age, essa célula natural killer, ela, ao ser ativada, ela tem um mecanismo de exocitose, onde ela vai liberar grânulos citotóxicos sobre a célula-alvo. Esses grânulos citotóxicos que a gente pode ver aqui, eles são compostos basicamente de duas substâncias, as perforinas e as granzimas. Tá? As perforinas vão causar perfurações na membrana da célula-alvo, dificultando, por exemplo, o equilíbrio osmótico dessa célula, a perda da permeabilidade seletiva que essa célula tem, bem como nesses poros você vai observar a entrada de granzimas, como por exemplo aqui a granzima B. O que faz a granzima B ao ser inoculada na célula-alvo? Ela vai ativar mecanismos de apoptose. A gente pode ver aqui o BID, que faz parte da família de proteínas da apoptose. O BID vai agir sobre proteínas que controlam o poro de permeabilidade mitocondrial, e a mitocôndria vai liberar substâncias pró-apoptóticas, como por exemplo o citocromo C. Vão formar uma estrutura chamada apoptossomo, e essa estrutura ativa as enzimas chamadas caspases, né? Quando você tem ativação dessas caspases, você tem o desenrolar do processo de apoptose. Então, a gente vai ver aqui a digestão de pontos-chave, né, nos substratos celulares, do citoesqueleto, da membrana nuclear, por exemplo, do DNA, que vão fragmentar essa célula, culminando com a morte celular por apoptose. Então, a apoptose é conhecida também como suicídio celular. Então, eu acho que isso aqui é uma brincadeira, né, que a tirinha está retratando aqui. A célula NK, ao ser ativada, induz a apoptose da célula-alvo, ou pelo mecanismo de perforinas e granzimas, ou pelo mecanismo envolvendo aí o ligante faz e o receptor faz. Esse receptor faz, ele tem um domínio de morte, né? O que quer dizer isso? Ele tem uma parte do seu componente proteico que ativa caspases também. E essas caspases ajudam na ativação final aí da cascata de caspases que vão evoluir para a apoptose. Beleza? Então, por isso, nós já falamos, está tudo riscado aqui, deixa eu consertar. A célula que vai estar envolvida com esse processo é a célula NK. Mais uma questão sobre a célula natural que veio para vocês. Bom, pessoal, então se você está gostando das questões, está te ajudando a entender melhor sobre a célula natural killer ou sobre a célula do sistema imune em geral, dá o like aí no vídeo. Não se esqueça de comentar se você acertou, se você entendeu. Teve dúvida? Escreve aí. E principalmente compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para me ajudar a evoluir passo a passo esse canal, para ele atingir mais pessoas, e isso me anima a produzir cada vez mais vídeos para ajudar vocês aí, beleza? Vamos lá para a questão 3 então. Vamos lá então. WRP, feminino, 22 anos, casada, foi submetida a tratamento odontológico 8 meses antes de procurar um atendimento odontológico em uma UBS, onde iniciaram os primeiros sintomas de alergia. De acordo com a paciente, a primeira consulta sentiu sua garganta fechar e dificuldade em falar. Descreveu os sintomas ao dentista e a resposta dada à paciente foi que isso era normal. Após o incidente, sua próxima experiência odontológica ocorreu em uma clínica particular, em um tratamento endodôntico no elemento dentário 47 na urgência. Foi realizada a anamnese e iniciado o atendimento clínico, sendo que durante o procedimento foi utilizado cerca de 4 tubetes de anestésico mepivacaína 2% com epinefrina, a uma concentração de 1 para 100 mil. Na anamnese, a paciente não relatou sua sintomatologia pregressa e em um determinado momento a paciente sentiu sua garganta fechar e dificuldade na fala. Neste momento, o cirurgião dentista ofereceu um comprimido, no entanto ela apresentava grande dificuldade para deglutir. Durou cerca de 2 horas para o alívio de sua sintomatologia desde os primeiros sintomas. Então temos 4 afirmações sobre o caso aí, e a gente tem que avaliar se é verdadeiro ou falso. Primeiro eu vou tirar aqui meu rostinho lindo aqui para melhorar a visualização do slide. Muito bem, então, vamos lá. A primeira afirmação fala que a resposta imunológica típica do perfil TH2 foi evidenciada no caso com grande participação dos mastócitos. Gente, basicamente estamos vendo nessa questão um quadro de alergia,
né? Então, quando se fala de alergia, a gente basicamente lembra de 3 células. Então, vou lembrar aqui que a gente tem um card também para vocês verem aqui sobre as células do sistema imune. Temos aquelas envolvidas, no caso os mastócitos, por exemplo, ou os linfócitos TH2, que se envolvem aí com os processos alérgicos de fato. Também vou pôr aqui um card sobre as hipersensibilidades, no caso aí hipersensibilidade tipo 1, que está associada com a alergia. Bom, como que isso acontece? Então aqui tem uma imagem, né, que mostra um pouco sobre os mecanismos que envolvem a ativação dessas células, como por exemplo os mastócitos. O que acontece? Nós vamos ver aqui um euminto ou um antígeno proteico, que vai ativar um tipo de célula chamada de célula TH2. É um tipo ou um perfil de linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4, ao ser ativado, ele produz 3 tipos de citocinas basicamente, que é a interleucina 4, a interleucina 13 e a interleucina 5. Tá? Então, se a gente entender o que essas citocinas fazem, a gente consegue entender os desfechos, né, que essa resposta imune do perfil TH2 pode vir a ter. Então, a interleucina 4, por exemplo, na célula B, vai ter o seguinte desfecho, que é a produção do IgE. Então, a célula B ativada, ela vai deixar de produzir IgM e passar a produzir o IgE. A gente já viu que IgE é um anticorpo muito associado com a ativação de mastócitos. Tá? Mastócitos são células que são sensibilizadas normalmente no processo alérgico pela IgE. E aí o mastócito tem aqui um receptor com muita afinidade com o anticorpo IgE. E aí, uma vez que esse mastócito está ligado ao IgE, sempre que houver o contato, no caso aqui o alérgeno, ou eu minto, mas especificamente aqui é o alérgeno, esse mastócito vai ser ativado e vai desgranular, liberando, no caso aí, a histamina, certo? Outros efeitos, como por exemplo, a gente pode ver a IL-4 agindo no trato gastrointestinal, aumentando a produção de muco, peristaltismo. No caso, a IL-5 ativa também eosinófilos, que também participam do processo alérgico, assim como também participam na resposta a vermes, né, a eumintos. Tá? Então, esses são os papéis aí das citocinas produzidas pelo perfil TH2. Se a gente for analisar aqui a afirmação, a resposta imunológica típica do perfil TH2 foi evidenciada no caso. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Além disso, acho que eu gostaria de mostrar aqui também como que se desencadeia a hipersensibilidade tipo 1. Deixa eu apagar aqui novamente para ficar melhor a visualização. O que acontece na hipersensibilidade tipo 1? Primeiro você tem uma fase de sensibilização, como eu havia mencionado. Você tem um alérgeno, no caso aqui o grão de pólen, por exemplo, e ao ser exposta a ele, uma célula dendrítica vai levar esse peptídeo, ou melhor dizendo, esse antígeno, né, ao encontro de células TCD4, e também esse linfócito TCD4 vai ajudar na ativação de células B. Aqui a gente tem uma célula B que vai receber estímulos dessa célula TCD4 que produz interleucina 4 e 13. Essa interleucina 4 vai mediar a ativação desse linfócito B para que ele produza então o IgE. Esse IgE vai se ligar na membrana, nos receptores de membrana dos mastócitos, que são receptores que a gente chama de FcεR1, que são de alta afinidade pelo IgE, e aí esse vai ser o mecanismo pelo qual esse mastócito vai ser ativado. Aqui é a fase de sensibilização. No segundo contato, aí sim, quando esse antígeno voltar a ter contato com o organismo, esse mastócito já sensibilizado vai responder rapidamente a esse alérgeno. Então, assim que houver o contato com o alérgeno, o mastócito ele desgranula, liberando seus mediadores. Tem os mediadores pré-formados, né? Especialmente aí a histamina, como a gente pode ver aqui na imagem da direita. O mastócito, mas isso pode acontecer com o basófilo também, tá? Mecanismo muito parecido. Só que o basófilo é encontrado no sangue, enquanto o mastócito no tecido conjuntivo. Então, as aminas vasoativas, né, como exemplo a histamina, vai ter vários efeitos, principalmente a vasodilatação, o aumento de permeabilidade vascular. Nos pulmões vai ter um efeito de broncoconstrição, o aumento da motilidade intestinal também vai acontecer nesse caso. Além disso, tem mediadores lipídicos, como o fator ativador de plaquetas, a gente tem os leucotrienos, as prostaglandinas. Então, vou deixar depois um card para vocês aqui sobre citocinas, sobre o processo inflamatório,
e lá a gente consegue discutir sobre o efeito que essas citocinas ou esses mediadores inflamatórios têm nos processos inflamatórios em geral. Bom, o mastócito depois produz citocinas, mais mediadores lipídicos, enzimas como a triptase vão gerar dano tecidual. Então, consequência disso vai ser a reação alérgica, porque esses mediadores já são pré-formados. Então, uma vez que o mastócito, que é um sentinela no tecido conjuntivo, é ativado dessa forma, ele já libera esses seus grânulos contendo principalmente a histamina, e os sinais clínicos desse processo acabam se manifestando muito rapidamente, questão de minutos. Então, é por isso que esse tipo de reação imunológica é classificada como hipersensibilidade imediata ou tipo 1, ok? Então, para isso acontecer, precisamos que ocorra uma formação de uma célula TH2, beleza? Aqui embaixo a gente fala também do eosinófilo, né, que também participa do processo alérgico, mas aqui mostrando ele também sendo ativado, exercendo efeitos aí de danos teciduais, bem como também de eliminação de parasitas, né, os eumíntios, como eu tinha falado anteriormente. Bom, então na afirmação 2, o paciente passou por um quadro de hipersensibilidade tipo 1 verdadeiro. É isso que acontece na hipersensibilidade tipo 1. Por que o paciente estava aqui, por exemplo, tendo essas manifestações clínicas? Olha só, garganta se fechando, dificuldade para falar, isso provavelmente pode ser um edema de glote, né? Aumento de permeabilidade vascular local, e aí você tem o edema da glote e isso interfere aí nas vias aéreas, dificultando, por exemplo, a fala e a respiração. Provavelmente a gente está falando aqui de uma alergia a algum componente da anestesia, né? Pela descrição no caso clínico. Bom, terceira afirmação, o medicamento fornecido pelo professor provavelmente foi um antihistamínico. Bom, gente, se eu voltar na imagem aqui, ó, a principal amina vasoativa é a histamina. É ela que vai basicamente provocar os sinais clínicos que a gente vai observar aí no processo alérgico. Então, provavelmente foi um antihistamínico porque ele ajuda a prevenir a ação da histamina nos nossos órgãos, né, no nosso organismo quando a gente tem uma alergia. Normalmente a pessoa alérgica usa antihistamínico para frear um pouco o quadro sintomático aí da alergia. Então, a verdadeira também é essa afirmação. Aqui a gente tem 1, 2 e 3 verdadeiras. Vamos ver a quarta. A paciente provavelmente apresenta células T com elevada produção de IgE, reagente contra o anestésico. Realmente ela tem muito IgE. O IgE que ativa o mastócito, mas não é a célula B que produz o IgE, como está falando aqui. É uma pegadinha. Se a gente for olhar aqui na figura, ó, é a célula B, que é a célula que produz o anticorpo IgE. Então ela está falsa porque não é célula T, e sim célula B. Ok? Então o gabarito de fato vai ser então letra B, 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Caso clínico aí recheado de informações para revisar sobre o papel do IgE, o papel de eosinófilos, mastócitos, basófilos e o mecanismo da hipersensibilidade tipo 1. Vamos para a questão 4. A FR, 22 anos, apresenta quadro de diarreia com dores fortes abdominais e febre de 38,8 graus Celsius há 2 dias. No leucograma, resultados indicam eosinofilia acentuada, que é o aumento de eosinófilos. A partir de exame de fezes foi definido o diagnóstico de ascaridíase e tratamento com albendazol, um vermífugo. Nesse caso, supõe-se que uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, uma infecção viral, uma infecção eumíntica, uma infecção causada por trauma. Gente, acabamos de falar disso na questão 3, não é mesmo? Eosinófilos, aqui é a chave da questão. Qual tipo de infecção o eosinófilo geralmente vai se envolver? Bactérias, fungos, vírus, eumintos ou traumas? Essa letra E está um pouco distratora aí. Gente, aqui como a gente pode ver, olha lá, ó. Tem até um cardzinho aqui de células do sistema imune que fala o papel dos eosinófilos e chama muito atenção para o papel dele aí no combate aos parasitas, aos eumintos. Então a gente tem aqui uma célula TH2 produzindo a interleucina 5, igual a gente viu na questão anterior. O eosinófilo tem aqui um receptor, esse epsilon é de receptor de IgE. Então o eosinófilo recebe, né, esse IgE aqui, vamos dizer assim, e o euminto vai ser reconhecido pelo IgE. Então, dessa forma, você tem a ativação do eosinófilo.
Então, a resposta certa dessa questão vai ser letra D, infecção helmíntica. Beleza? Questão 5. Bora lá, pessoal. POD, 39 anos, comparece ao consultório odontológico com queixas de 2 sangramentos na gengiva ao escovar os dentes por 2 semanas. Devido a isso, estava tendo dificuldades para fazer a escovação. Relatou fazer a escovação de forma incorreta e usar fio dental esporadicamente. Em exame da cavidade oral, foi observada a gengivite com presença de placas em vários dentes. O paciente queixou-se de dor à palpação da gengiva pelo cirurgião dentista. Esta se encontrava bastante vermelha, edemaciada e aquecida. O comando é: justifique os sinais e sintomas do paciente, considerando o processo observado na região periodontal. Região periodontal é a gengiva, no caso aqui, ao redor dos dentes, certo? Então, justifica os sinais e sintomas. Quais sinais e sintomas são mencionados aqui? Nós temos a gengiva vermelha, edemaciada, aquecida e também dolorosa. 4 sinais aqui e sintomas sendo descritos pelo paciente. Então, eu quero saber por que isso aconteceu. De que processo estamos falando, gente? Nós estamos falando da inflamação. Olha só, gengivite, ite. As ites geralmente vão indicar o que? Processo inflamatório, no caso aqui na gengiva. Então, o que acontece na inflamação? Que leva a dor, vermelhidão, um edema, ao calor da região, aquecimento da região envolvida. Eu vou colocar aqui umas imagens para ajudar a gente a explorar esse assunto e responder a questão. Vou apagar aqui. Então vamos lá. Como que ocorre o processo inflamatório? Então, vou deixar um cardzinho sobre o processo inflamatório, sobre a resposta inata também aqui, que ajuda a esclarecer um pouco desses fenômenos inflamatórios que estão associados aos sinais clínicos observados pelo paciente. Primeiro, a gente tem que lembrar que tem sempre um agente inflamatório. Provavelmente, no caso clínico, o agente inflamatório deve ser alguma bactéria que infectou aí a gengiva, que fica ali nos nossos dentes, por exemplo, especialmente pelo fato da descrição dizer que o paciente não tem feito a higiene bucal de forma adequada. Então, você tem aqui um agente inflamatório e, ao ser observado, ele tem ali aquelas moléculas que nós chamamos de pumps. Esses pumps vão ser úteis para a ativação local do sistema imune. No caso aqui a gente pode ver aqui macrófagos, por exemplo, células dendríticas, até mesmo mastócitos, que vão liberar mediadores inflamatórios. Pode ser inclusive a histamina, como eu falei na questão anterior, ou outros mediadores como citocinas também. Tem algumas citocinas importantes nesse processo, como o fator de necrose tumoral, TNF, a interleucina 1, interleucina 6, ok? Bom, esses momentos em que você tem a identificação do agente inflamatório, a liberação de mediadores inflamatórios, vão culminar com os próximos fenômenos inflamatórios que vão decorrer a partir dessa ação dos mediadores inflamatórios. Ok? Então, o que a gente pode observar? Os mediadores, eles agem, por exemplo, nos vasos sanguíneos. Então, a atividade sobre os vasos sanguíneos vai envolver aí, basicamente, um processo de vasodilatação. Então, havendo vasodilatação, você tem um aumento do fluxo sanguíneo local, que pode aumentar a temperatura local, por isso a gengiva quente, aquecida, uma região avermelhada, o rubor é um dos sinais inflamatórios, por causa do aumento da quantidade de sangue. Isso porque então você tem uma vasodilatação. As citocinas também ajudam a recrutar células no processo inflamatório. Então você vai ver a chegada de neutrófilos, de macrófagos. O aumento da permeabilidade vascular também permite a passagem de moléculas do sangue para o próprio sistema complemento, que vai amplificar aí as respostas inflamatórias e ajudar a combater e eliminar o micro-organismo nesse tecido conjuntivo. Como houve aumento da permeabilidade vascular, juntamente com essa vasodilatação, você tem a saída de líquidos, de fluidos dos vasos sanguíneos. Isso vai gerar um acúmulo de líquidos localmente, que é o que causa o edema, esse inchaço que a gente vê na gengiva também, que aqui é chamado de tumor. Então, esses fenômenos onde você tem saída de células, proteínas, líquido do sangue, você chama de fenômeno exudativo, ok? Então, a exudação dessas substâncias vai gerar o inchaço local. Então, a gente já falou aqui do porquê que a gente tem o calor, porquê que a gente tem o rubor e porquê que teve o inchaço da gengiva.
pode explicar a dor. A dor pode ser explicada por dois processos. Primeiramente, a presença de uma região inchada, um edema local, pode vir a comprimir, por exemplo, terminações nervosas que vão estimular a sensação dolorosa. E, além disso, os próprios mediadores inflamatórios, por exemplo, a bradicinina, como a gente vê aqui, ó, bradicinina, que é um tipo de cinina. A gente tem as prostaglandinas, que são aqueles mediadores lipídicos, né, que a gente viu na questão anterior lá, que são liberados após a ativação dessas células da imunidade inata. Então você tem prostaglandinas, bradicininas, que são moléculas que agem nas terminações nervosas e estimulam esses neurônios aí a informação dolorosa. E quando ocorre a compressão, você tem o edema também ajudando na estimulação dolorosa do paciente. Então, com isso a gente explica o calor, o rubor, a dor e o tumor no quadro aí dessa questão. Beleza, pessoal? Então, questão bem básica sobre o processo inflamatório. Bom, pessoal, voltei aqui, você já sabe para quê? Já deu like, né? Que eu não acredito que você ainda não deu like. Então, metralha esse like aí. Comenta aí se você conseguiu acertar, comenta suas respostas, se houve dúvida. Eu vou estar sempre conferindo aqui e sempre que possível tentando dar auxílio para vocês entender melhor sobre o sistema imune, beleza? Não esquece de compartilhar, verifica a inscrição, vê se o sininho está ativado, para os próximos vídeos você está sempre atualizado. Bom, então vamos para a questão número 6. A AFR, 22 anos, apresenta quadro de faringite com formação de placas, tosse e febre de 38,8 graus há 4 dias. No leucograma, resultados indicam neutrofilia acentuada, aumento de neutrófilos com desvio à esquerda. A paciente recebeu indicação de antibiótico terapia por 14 dias. Sobre o caso, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Então, temos duas afirmações com a palavra porquê ligando elas. A gente já sabe como responder essas questões, não é mesmo? A gente avalia primeiro a veracidade da afirmação 1 e da afirmação 2. Sendo as duas verdadeiras, vamos ver se a afirmação 2 ela causa o que está falando na afirmação 1. Ok? Então vamos lá. A presença de linfócitos TH17 e IL17 está associada à alteração do leucograma. Qual foi a alteração do leucograma? Neutrofilia acentuada. O que é isso? Aumento de neutrófilos com desvio à esquerda. O que é isso, pessoal? Basta lembrar o seguinte: neutrofilia é o aumento de neutrófilos, e quando eu falo desvio à esquerda, quer dizer que além de ter neutrófilos, são neutrófilos jovens que estão sendo jogados na corrente sanguínea. Então é como se o sistema imune estivesse recrutando células muito jovens para participar dessa guerra, no caso aí contra algum micro-organismo, que está causando aí lesões, formação de placas, febre alta, ok? No caso aí na faringe. Então, o que isso se relaciona com o leucograma? TH17 e L17. Vamos revisar isso daqui, ó. A gente tem nessa imagem, né, bactérias e fungos extracelulares, ok? Tem aqui uma célula dendrítica com essa bactéria aqui fagocitada. E aí essa célula dendrítica está apresentando para o linfócito TCD4, que vai ser ativado e vai ser ativado no perfil TH17, porque o perfil TH17 se relaciona a micro-organismos extracelulares. E aí ele produz IL-17 e IL-22. Tá? E IL-22 age nas barreiras epiteliais, aumentando a secreção, por exemplo, de substâncias microbicidas, né? Defensinas, por exemplo, como a gente já falou nas aulas lá iniciais sobre as barreiras imunológicas. Vou deixar um cardzinho aqui depois, caso vocês queiram também rever essa aula. E a IL-17, além de agir nessas células da barreira, células em geral do nosso corpo, né, nos tecidos, nos próprios leucócitos, ela estimula essas células a produzirem substâncias pró-inflamatórias, como quimiocinas, que ajudam no recrutamento de células para o local da infecção. O fator de necrose tumoral, como o famoso anti-inflamatório, a interleucina 1, a interleucina 6, também são pró-inflamatórios, são inclusive indutores da febre, né, são pirógenos. E os CSFs, que são os fatores estimuladores de colônias. No caso aqui, são os fatores estimuladores de colônias de granulócitos, ok? E qual célula que se destaca nesse tipo de resposta? O neutrófilo.
tá? Então, os fatores estimuladores de colônias, eles agem estimulando a medula óssea a aumentar a produção de neutrófilos especificamente. Então, as células da linhagem mieloide vão aumentar a produção desses neutrófilos, que vão ser liberados, no caso, aí, até muito jovens na circulação. Por isso, a gente relaciona essa alteração no leucograma com o perfil TH17 e a interleucina 17. Beleza? Então, essa afirmação ela é verdadeira. A gente olhar aqui, ó, TH17 participa no combate aos micro-organismos extracelulares, bactérias extracelulares, participam de processos inflamatórios, recrutam e ativam neutrófilos a partir da IL-17, e a célula mais envolvida nesse processo é o neutrófilo. Ok? Então, essa afirmação é verdadeira. Tá? Na segunda aqui, a gente tem, trata-se provavelmente de uma infecção viral. A gente sabe que vírus são micro-organismos intracelulares, eles não desencadeariam uma resposta do perfil TH17, mas sim do perfil TH1. Então a gente pode já classificar essa afirmação como falsa. Portanto, a opção correta aqui vai ser a letra C. A seção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Beleza? Bora lá para a questão 7. A infecção pelo novo vírus SARS-CoV-2 tem causado crises profundas na economia e sistemas de saúde. Então é uma questão antiga que eu tinha aqui. Muitos pesquisadores se dedicam ao desenvolvimento de vacinas e terapias para conter a disseminação da doença e seus impactos na sociedade. Felizmente, a maior parte das pessoas apresenta boa resposta imunológica contra a infecção e muitas vezes sendo assintomáticos. É importante o emprego de testes sorológicos para verificar a imunização na população e se definir as melhores estratégias de enfrentamento dessa crise. Sobre o texto são feitas as seguintes afirmativas. Bom, isso é uma questão feita na época da pandemia, mas aqui vale explorar aqui alguns casos sobre então a resposta imune, no caso ao SARS-CoV. Linfócitos NK e macrófagos participam no controle da infecção viral em pacientes assintomáticos. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, gente, estamos falando de infecção viral, né? Então, entender como funciona a resposta imune à infecção contra vírus. A gente sabe que na resposta imune inata, para combater micro-organismos intracelulares, os linfócitos e os macrófagos é que vão chamar a atenção. Na questão anterior, eu chamei a atenção que os neutrófilos combatem os extracelulares, certo? Então, aqui, macrófagos, células natural killer, vão meio que ajudar a controlar a infecção nos primeiros dias do processo infeccioso em si. E a gente vê isso acontecendo mediante a produção de citocinas, como a interleucina 12 e o interferon gama, que essas duas células aí conversam, vamos dizer assim, para ajudar a reter um pouco a proliferação viral. E esse tipo de resposta imune, ela é típica de um perfil TH1. Isso vai se relacionar aqui com a próxima afirmação. A gente pode dizer que a 1 é verdadeira, certo? O perfil TH1 da resposta adaptativa é o mais evidenciado no combate a esse tipo de micro-organismos, destacando-se também a ação das células TCD8. Então, vamos lembrar, a gente tem aqui o perfil TH1, como eu mostrei na imagem anterior, porque ela envolve aqui a interleucina 12, o interferon gama, tá? Então, isso é verdadeiro em relação a vírus. Esse gráfico aqui mostra a mesma coisa, só que ele fala de bactérias, mas vale também para vírus. No caso aqui são bactérias intracelulares, né, que são o mecanismo que a gente está querendo explorar mais. Em relação à resposta adaptativa, em relação à infecção a vírus, a gente vai chamar a atenção de fato para a célula TCD8, que pode ser ativada aqui com uma célula apresentadora de antígeno, com a presença de uma célula TCD4 do tipo TH1, liberando interferon gama, ou num processo de apresentação de antígeno, onde você tem a produção de interferon gama pela própria célula apresentadora de antígeno. Então, esse interferon gama vai ser importante para a ativação da célula TCD8 para que ela possa ajudar no combate a vírus. Então, essa segunda afirmação ela também é verdadeira. Então, na imunidade adquirida, nós vamos ter a célula TCD8, e na imunidade inata chama a atenção macrófagos e células natural killer. 1 e 2 são verdadeiras. Vamos ver a terceira. A presença de IgM no soro de indivíduos testados indica a imunização dos pacientes. Hoje em dia, não é assim que a gente faz o diagnóstico de Covid-19.
Mas antigamente você tinha sorotipagem, IgM e IgG, para identificar se existia infecção ou não. E aí a gente tem a presença de IgM no soro dos indivíduos testados indica imunização. A gente tem que lembrar, ó, tem aqui também um cardzinho sobre imunidade adquirida, sobre a imunidade humoral. E lá a gente fala dessas diferenças na interpretação de exames aí do IgG e do IgM. Mas basicamente é isso aqui, ó. IgM é aquele primeiro anticorpo que é produzido e logo após alguns dias ele vai reduzindo a sua quantidade no soro até desaparecer. Então ele é um anticorpo que não se relaciona à memória imunológica, diferente do IgG. Ele demora a ser produzido. Geralmente esse IgG vai ser produzido sob estimulação já das células T, CD4, por exemplo aqui o perfil TH1, sob estimulação, por exemplo, do interferon gama, e aí esses plasmócitos passam a ter a produção de IgG efetivamente, e ele vai só aumentando a cada dia no soro. Depois ele diminui com o fim da infecção, e você tem aí a presença de IgG mesmo após a eliminação do agente agressor, que é o que caracteriza a memória imunológica. Então, o IgG positivo indica sim uma memória, uma resposta contra o antígeno específico, e não o IgM, beleza? Por isso essa afirmação ela é falsa, não é IgM, mas sim IgG. Então 1 e 2 são verdadeiras. Muito bem, pessoal, com isso a gente encerra a nossa revisão de imunologia. Se você gostou, se te ajudou a aprender um pouco mais sobre os diferentes mecanismos e respostas imunes a diferentes agentes agressores, a diferentes doenças, dá o like, comenta aí qual foi a questão mais difícil que você teve, qual foi a sua dúvida. Eu vou olhar aqui com carinho e ajudar vocês a entenderem melhor o sistema imune. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para o próximo vídeo você ser notificado rapidamente. Então, até a próxima. Um abraço, pessoal!